E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Quero tentar falar com vocês a respeito da manifestação do 7 de setembro. Sei que vocês provavelmente já estão absolutamente cansados de escutar a respeito desse assunto. A respeito das coisas que muitos canais já comentaram, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o assunto que eu quero comentar brevemente com vocês é a respeito de estatística em si. Tem muito pseudo-intelectual aí que provavelmente comprou diploma falando muita bobeira pela internet, criando fanfic, ou o cara simplesmente é desonesto mesmo, né? Mas de maneira resumida, o que rolou no 7 de setembro é o que nós já comentamos desde o ano passado ou até mesmo antes disso. O Bonoro é o absoluto favorito para ganhar as eleições, ele é um cara que tem uma popularidade invejável. O pessoal que é adversário dele deve sentir uma inveja, deve sentir um ódio terrível por ele. Isso aí ficou muito claro na cara dos jornalistas, né? Eu particularmente chamo de pseudo-jornalista, porque depois de ontem, se você é uma pessoa que precisa de mais informação ou mais evidência para conseguir compreender que o jornalismo é um ramo que tá com uma falta de profissional verdadeiro, capaz, com alguma qualidade mínima pelo menos, tá com uma falta tremenda disso, e realmente fica parecendo que ou as pessoas que são jornalistas de maneira geral, elas são pessoas incapazes, intelectualmente desafiadas de alguma forma, né, para não usar outro termo que o YouTube pode achar ruim, ou elas são absolutamente desonestas, porque chega um momento em que a realidade ela fica tão discrepante com a coisa que você defende, que quando você continua defendendo aquilo que já foi demonstrado errado milhares de vezes, chega um momento que, por necessidade lógica, a gente precisa fazer um juízo de valor a respeito da pessoa. E a respeito como o jornalismo vem se comportando, né, nos últimos anos aí, a gente só consegue ter, logicamente, duas posições gerais a respeito desse assunto. Ou erros que eles cometem são erros honestos, ou são erros desonestos. O erro honesto é aquele cara que fala algo errado, mas ele realmente acredita naquilo que ele está falando. E de certa forma ele até consegue articular algum nível de plausibilidade ali, que por mais improvável que ela seja, ela ainda é minimamente possível. O outro tipo de erro é o erro desonesto. É quando o cara ele sabe a verdade, porém ele escolhe de maneira consciente falar algo contrário a essa verdade por conta de uma agenda, uma narrativa, etc., seja lá qual o motivo. Dessas duas posições, a gente pode tirar algumas características que elas são necessariamente autoexcludentes. Se o jornalista em questão pertence ao grupo A, ele não mais pode pertencer ao grupo B. Então, quando a gente pega essa pequena dinâmica que nós apresentamos aqui agora, usamos ela de base para medir tudo que os jornalistas falaram ontem a respeito do 7 de setembro, só podem existir duas conclusões a respeito desse assunto. Se os jornalistas eles são pessoas honestas, estão cometendo erros honestos, e isso seria em um cenário que a verdade está sendo bombardeada na cara deles 24 horas por dia, e aí eles de maneira errada, porém honesta, pegam os elementos que aconteceram no 7 de setembro e fazem aquelas matérias absolutamente estúpidas, como por exemplo aquela narrativa lá do Brochonaro. O que eu quero que vocês entendam é que se o jornalista honestamente acredita nessa matéria, por exemplo, que essa matéria é uma crítica real, e obviamente ela não é por N motivos, os próprios jornalistas estão ali comprando as dores dos próprios brochas, e só mais uma piada de tiozão do Zap, churrasqueiro, coisa que assim, uma criança de 10 anos provavelmente conseguiria identificar. Então assim, se o jornalista ele honestamente olhou para isso, e pensou que ele tinha uma matéria que seria uma crítica válida, ou seja, um erro honesto, porque não é uma crítica, é necessário para que exista coesão nesse entendimento nosso que a gente classifique esse jornalista como uma pessoa, pelo menos assim, limítrofe lá na escala de QI. Ou, em contrapartida, né, seria o cenário em que eles são pessoas desonestas. E aí, a partir desse, a nossa coesão interna nos permite assumir que os jornalistas ali possuem algum nível normal de inteligência, porque eles estão se articulando de maneira desonesta, né? O erro deles é consciente, que é particularmente como eu vejo essa situação. E eu particularmente diria que a cereja do bolo do 7 de setembro foi justamente essa exposição nova, pelo menos para mim, dos jornalistas.
Porque, assim, de fato, eu sempre considerei eles pessoas desonestas, não muito talentosas, de maneira geral, né? Obviamente um jornalista ou outro salva, como o pessoal do Projeto Veritas, por exemplo. Mas para mim, particularmente, foi um novo nível de baixaria. Aquilo que já era praticamente desprovido de qualquer qualidade conseguiu a façanha de ser pior ainda. Nesse sentido, o Bonoro é realmente um fenômeno. O teatro que a gente assiste dele com os outros aspectos do poder, porque a gente não sabe de fato se eles são inimigos. A única coisa que a gente pode afirmar com objetividade e bastante qualidade é que todo político vai ser o seu inimigo, vai ser inimigo da pessoa comum. Então, ou é um teatro bastante bem feito, ou esse caos criado pela disputa da diferença entre o status quo que o Bonoro quer implementar e o status quo que a política estabelecida quer que permaneça, né? Porque os esquemas já estão meio que montados em cima disso, né? Toda aquela coisa que a gente já discutiu em vídeos do passado. Essa dinâmica é sempre muito boa para mostrar até para aquela pessoa mais desatenta, adormecida, zumbificada, como a maioria das pessoas que se colocam como uma elite propriamente dita, na verdade elas não são nem um pouco intelectuais. Mas eu diria que esse foi o ápice para mim do 7 de setembro. A manifestação em si foi um absoluto sucesso, deu muita gente em várias cidades. Teve até esquerdista em live falando que em Copacabana deu meio Réveillon, tá? Réveillon em Copacabana deve dar mais ou menos ali uns 4,5 milhões de pessoas. Eu particularmente tenho alguns conhecidos que foram nas manifestações em Brasília, Copacabana e São Paulo. Todos eles falaram que parecia um formigueiro, realmente muita gente. O engajamento que o Bonoro tem é realmente bastante impressionante. Ele talvez e muito provavelmente seja o político mais popular de toda a história do Brasil. Então, assim, é bastante surreal que tem gente ainda que fica tentando fazer fanfic falando que o cara não é favorito. Isso nem é uma questão de eu apoiar o Bonoro, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal falido, eu sou um libertário, todo político é seu inimigo. Independentemente de quem ganhar a eleição, né, todo mundo vai continuar sendo roubado por imposto. Porque imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Mas essa questão do Bonoro é realmente muito interessante, porque essa sistemática negação da realidade não é uma coisa que você consegue presenciar todo dia. Que até seria compreensível se fosse algo mais ou menos análogo a uma situação em que uma pessoa não sabe matemática e aí ela soma 1 mais 1 igual a 3. Só que o cenário atual está pendendo muito mais para um cenário em que alguém taca uma pedra na cabeça da pessoa e aí depois ela taca outra pedra na cabeça da pessoa e aí alguém pergunta para ela quantas pedras acertaram a cabeça dela e ela responde 3. Ambas as situações eu entendo que elas são negações da realidade. Eu não sei vocês, mas esse cenário segundo que eu citei, ele parece ser pior do que o outro, apesar de ambos serem negações da realidade. Essa primeira parte estaria mais relacionada àquele pessoal que ficou usando a narrativa estúpida do flopou. Flopou nada, sabe? Foi um absoluto sucesso. Tem vídeo, imagem aí, e o esquerdista pode tentar falar que é fake, o tanto quanto quiser. É tanta evidência de tanta gente ali, e essa é uma das belezas da informação descentralizada, né? E esse é um dos motivos do porquê o PT quer tanto regulamentar a mídia, e a internet também de tabela. Porque quando você tem uma informação produzida pelo monopólio da violência, né, ou pela empresa que o monopólio da violência é aliado, aquela informação naturalmente vai ser repassada de uma maneira absolutamente enviesada, em que quem vai ditar a verdade, né, é o mecanismo ali associado ao monopólio da violência. Enquanto a produtora de informação de maneira descentralizada, né, geralmente é uma rede de indivíduos compartilhando vídeos que a própria pessoa às vezes gravou, é praticamente impossível existir uma estrutura que consiga capturar todos esses vídeos e editá-los de uma certa maneira a pressionar uma certa narrativa. Então a informação descentralizada ela é sempre muito mais próximo da realidade. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê metodologias de auditagem que são descentralizadas, até a própria dinâmica da ciência para constatar uma reprodutibilidade de qualidade, ela necessariamente gera um cenário de descentralização, em que o cientista nos Estados Unidos pesquisou uma coisa com a metodologia A, aí o cientista na Europa vai usar essa mesma metodologia e vai obter o resultado ali parecido ou não, e aí isso vai sendo reproduzido no mundo inteiro, né? Gerando, né, uma dinâmica de descentralização daquela informação, onde cada ponta do final que pesquisou aquela coisa é independente da outra, né, ou ela é independente da outra o máximo possível. Então, quando elas têm resultados iguais ou não,
essa conclusão ela é de maior qualidade possível, porque existe uma tendência menor de um enviesamento dos outros cientistas lá do lado do mundo pesar no seu trabalho. Como a gente começou a falar aqui um pouco de ciência, eu particularmente já perdi toda a esperança nesses cientistas políticos, pessoal aí metido a sabe tudo de estatística. Eu também já tô achando que a maioria desse pessoal aí provavelmente comprou diploma, que é uma metanarrativa mais estúpida do que a outra, que varia desde gente falando que o Datafolha nunca cometeu erro ou nunca cometeu grandes erros, até outras pessoas falando que a metodologia é infalível ou dando a entender que a metodologia é infalível ou necessariamente de maior qualidade do que uma grande amostragem de uma população, mesmo que não randomizada. E essa metanarrativa, ela é de certa forma até um pouquinho inteligente, porque eles tomam pelo menos o cuidado de se basearem em algo correto, para criar uma fundamentação sólida e construir a mentira ou a intenção de mentir a partir dali. Mas para o pessoal aí que acompanha o canal já tem um bom tempo, eu acho que eu não preciso nem falar para vocês que se uma pessoa dentro da estatística, né, dentro do escopo da estatística, se uma pessoa chega e afirma para você que uma probabilidade necessariamente vai acontecer, te assegura que necessariamente um cenário vai acontecer, essa pessoa está em 100% do... E eu meio que estou fazendo a mesma coisa agora, né? Mas assim, essa pessoa está em 100% dos casos mentindo para você. Ou de maneira inconsciente, porque ela é tonta, ou de maneira consciente, porque ela é desonesta. Nós temos inúmeros exemplos do Datafolha nos últimos anos aí cometendo vários erros, assim... Alguns na casa assim, de 10% de diferença, sabe? 15% de diferença. Exemplo disso foi aquela pesquisa que falava que a Dilma ia ganhar o Senado, se eu não me engano, para Minas Gerais. Ela tinha ali por volta de 30% e o segundo colocado estava ali por volta de 20%, mas que no momento da eleição ela apareceu em quarto lugar, com em torno de 15%. Então, pessoa que fica garantindo coisa para vocês baseado em probabilidade, baseado em estatística, essa pessoa está mentindo para vocês em 100% dos casos. Tá? E eu fiz uma brincadeira anteriormente falando que eu estou fazendo a mesma coisa, mas na verdade não, porque o que eu estou falando desse 100% que a pessoa vai estar 100% dos casos tentando te enganar se ela fizer isso, é porque eu estou me baseando não necessariamente em estatística que eu encontro em campo quando eu estou tentando fazer uma dosagem, que é influenciada pela natureza a posteriori daquela situação. O que eu estou falando é baseado em fundamentação estatística, tá? Em que se você pegar um cara desse que fala a respeito de um dado a posteriori, igual, por exemplo, a questão das picadinhas lá que o Butantan fez a declaração objetivamente errada de que um grupo específico lá de pessoas ou as pessoas em geral que tomassem a picadinha teriam 100% de chance de cobertura contra aquela doença, o mero fato da gente ter que levar em conta, por conta da natureza a posteriori, a existência de um intervalo de confiança, isso por definição implica que você não pode, estatisticamente falando, realizar uma afirmação dessa alegando 100%, mesmo quando você, dentro daquela sua dosagem, encontrou 100% de algo. Porque, novamente, a sua amostragem, mesmo que muito bem feita, ela não necessariamente possui uma representatividade de 1 para 1 com a amostragem total da população que você está medindo, por exemplo. Dado empírico, por mais bem dosado que seja, é impossível você diluir todas as contaminações que existem em uma amostragem com representatividade, porque, como o próprio nome diz, ela é uma amostragem representativa. Ela não é uma amostragem em si da população que você está tentando dosar ou medir. Você não vai entrevistar 100% dos pacientes ou você não vai colher o sangue de 100% daqueles pacientes. Seria algo tecnicamente impossível, porque também, de certa forma, você não consegue sequer assegurar que mesmo que você, por exemplo, dosasse, 219 milhões de pessoas, que seria mais ou menos a população do Brasil inteiro, de acordo com o censo. O próprio censo é uma estimativa, ele não pode assegurar que ele mediu 100% das pessoas que moram no território brasileiro, porque o cara lá que faz as perguntinhas, ele não foi no meio da floresta amazônica realizar essa avaliação técnica de coleta de dados para colocar no sistema. Então, se você não literalmente percorreu 100% do território, você não consegue assegurar 100% de pessoas entrevistadas.
Eu sei que às vezes pode parecer meio bobo falando essas coisas extremamente óbvias, pessoal, mas é que muitas vezes elas acabam sendo as vias assim mais eficientes para conseguir explicar para as pessoas assim que são mais leigas a respeito desse assunto. Talvez eu solte um vídeo mais bonitinho, editado, legal assim com gráfico a respeito desse assunto. Se bem que eu já tenho 2 vídeos aqui no canal que falam muito bem a respeito disso, né? Seria o meu vídeo chamado Picadinhas e Limitações Bioestatísticas, que eu explico ali a dinâmica de como uma curva comportamental de alta qualidade é construída, quais elementos ela precisa ter, quais características ela precisa ter e quais as consequências que acontecem quando ela não possui essas características adequadas para uma alta qualidade de dado. E o outro seria aquele meu vídeo chamado Red Pill Científica, né, que tem em torno de uns 50 minutos. Ele já é mais extenso e mais denso, que foi um vídeo que eu fiz refutando um artigo produzido pela revista Nature. Sim, aquela revista fodona que supostamente é científica. Pandeminion tonto que nunca abriu um livro de estatística ou imuno básica na vida, me mandou tanto aquele artigo estúpido que eu até fiz um documentário a respeito dele. Vou deixar os 2 na descrição porque eles já comentam com grande profundidade essa dinâmica que eu expliquei aqui rapidinho. Mas a metanarrativa que eu estava comentando com vocês é dessa matéria do UOL chamada Datafolha versus Datapovo, porque não dá para comparar pesquisa e manifestação. Aí essa matéria ela começa mostrando uma fala do Bonoro, né, que falou que a Datafolha seria mentirosa. Eu não sei se é mentirosa ou não, é irrelevante isso. O que é fácil de constatar com certa qualidade é que existe algum grau de uma qualidade duvidosa. A galera esquerdista, de maneira geral, busca aquele gráfico que é como se fosse o resumo de todas as pesquisas, ou de grande parte das pesquisas para a presidência, em que ali de fato o Bonoro é colocado como o primeiro colocado. Mas se a gente sair cavucando aí, a gente consegue encontrar previsões do Datafolha que afirmam que o Haddad ia ganhar. Então, no mínimo, uma perda de credibilidade foi acontecendo ao longo do tempo por conta de previsões que não condiziam com a realidade. Isso não significa que todas as previsões deles foram erradas. O grande problema de toda essa situação, né, resumidamente, é o pessoal que coloca a avaliação empírica como uma verdade absoluta, como algo que você consegue constatar com 100% de certeza. Como eu já expliquei nesse vídeo, a natureza a posteriori da evidenciação empírica, por conta das limitações humanas e outras variáveis, tornam impossível o ser humano constatar verdades absolutas a respeito desses cenários medidos de maneira empírica. Isso não significa que nós não podemos constatar verdades com extrema proximidade do que de fato é a realidade. Uma pesquisa que depende do empirismo para fundamentar a sua metodologia, para alimentar a sua metodologia com dados, quando isso é feito com muita qualidade, respeitando os limites das variáveis, respeitando os limites que são dados nos elementos que traduzem qualidade como a reprodutibilidade, a temporalidade e a amostragem adequada, e tantos outros elementos, tanto externos quanto internos da própria pesquisa, o resultado disso vai ser o mais próximo da realidade possível. Porém, ainda não será uma descrição perfeita da realidade, porque a própria fundamentação do método científico e do empirismo e também, né, do argumento a posteriori implica que, por conta que essa dinâmica passa pela interpretação humana, pelo menos, algum nível de contaminação e, portanto, algum nível de desconexão, por menor que seja, da realidade em si aconteça. A argumentação a posteriori possui essa natureza. Inclusive, um dos primeiros passos para você cometer grandes erros em trabalhos científicos é você assumir que o seu modelo consegue, de fato, medir a realidade com perfeição. Mas, como eu disse, o pessoal dessa matéria foi até inteligente, porque o que eles fazem? Eles pegam essa dinâmica que eu acabei de explicar e eles admitem que, de fato, a pesquisa ela não é uma previsão do que de fato vai acontecer. Então, é como se eles tirassem o deles da reta, né, falando uma verdade, e aí, a partir disso, eles tentam emplacar uma metanarrativa que tenta descredibilizar a amostragem, digamos assim, que o Bonoro obteve ali no 7 de setembro e em tantas outras ocasiões. E é exatamente aí onde está a cereja do bolo desse vídeo, e um dos motivos do porquê eles falam que você não pode comparar a manifestação com, digamos assim, o dado científico que eles produzem. E essa comparação, de maneira direta, ela de fato ela é indevida, mas isso não significa que ela não possa ser feita com alguma qualidade.
porque, novamente, não necessariamente essas pesquisas estão corretas. Então eu vou lendo aqui com vocês e vou comentando algumas coisas interessantes. A matéria em si começa falando que é impossível comparar uma pesquisa eleitoral com quantas pessoas vão a um ato. Enquanto a manifestação atrai apenas apoiadores, os levantamentos têm a intenção de entender como pensam todos os eleitores. A pesquisa eleitoral segue critérios científicos, tem metodologia aplicada, amostra, distribuição do perfil que você vai entrevistar, tudo isso é controlado. Bom, como eu disse, toda essa fala não é desprovida totalmente de verdade, porém não necessariamente por causa que a sua pesquisa possui um gold standard de metodologia sendo aplicada, que ela vai gerar um dado de alta qualidade. Exemplos recentes disso são, por exemplo, o estudo do Ferguson no Imperial College, que eu refutei aqui no canal também, está presente em um dos meus primeiros documentários, inclusive, onde o modelo matemático que ele usou ali era cheio de problemas, né? A configuração, a programação por trás do trabalho também era cheia de bugs, ele mesmo admitiu, porque o trabalho teve que ser feito literalmente às pressas. Para quem não sabe, esse trabalho do Neil Ferguson foi o trabalho do Imperial College que fundamentou, digamos assim, a justificativa para os lockdowns. É um trabalho, inclusive, de fundamentação estatística errada, porque ele tenta fazer uma previsão comportamental do vírus com uma imersão de N temporal inadequada ou muito pequena. Então, o que acontece sempre com o vírus no início de uma pandemia? Ele está passando de um cenário em que ele tinha 0 pessoas contaminadas para um cenário em que ele vai dobrando rapidamente quantas pessoas ele consegue contaminar. Estatisticamente falando, isso cria uma curva comportamental bastante inclinada, de crescimento rápido. E aí o que acontece quando você pega esse gráfico isolado de começo de pandemia e taca no modelo matemático? O modelo matemático naturalmente vai interpretar aquilo como o fim do mundo, que foi justamente o que aconteceu com a previsão dele, coisa que 2 semanas, 1 semana e meia depois, essa previsão apocalíptica foi regredida consideravelmente. Só que daí o estrago já estava feito, porque o mundo inteiro já tinha ficado assustado. E como em um vídeo recente meu eu também expliquei, a informação escandalosa e negativa espalha muito mais rápido do que uma informação positiva, ou no caso do Ferguson, uma retratação ou algo do tipo. Então, novamente, não é por conta que a sua pesquisa segue um certo gold standard de uma metodologia interna que necessariamente ela vai, por exemplo, ser alimentada com uma base de dados adequada, ou uma base de dados que de fato possua uma boa representatividade. E aqui no texto é falado que não é possível você comparar as duas coisas. Lógico que é. Tudo que você precisa fazer é listar as características de ambos os lados e realizar uma comparação honesta a respeito do assunto. Então, por exemplo, algumas características que o Datafolha possui por fazer uma pesquisa, digamos, vamos assumir que é de fato uma pesquisa científica de boa qualidade, pelo menos interna, tá? Então ela vai provavelmente possuir ali alguma tentativa de randomização, uma seleção de amostragem adequada, e pessoas que manuseiam os dados que ao menos sabem controlar o seu enviesamento político ali. Entretanto, o grande problema dessas pesquisas é que elas lidam com um certo pesadelo técnico em conseguir essa representatividade. O que seria essa representatividade em epidemiologia, por exemplo, ou estatística? Quando você quer saber alguma coisa de uma população, por exemplo, né, a gente está discutindo população aqui, então vamos usar um exemplo que pelo menos use população também, mas isso vale para qualquer coisa que você vai dosar. No caso da população, como eu já comentei anteriormente, é um grande pesadelo técnico você conseguir medir, entrevistar, coletar o sangue de 100% daquela população. Por conta dessas impossibilidades técnicas, são lançadas algumas estratégias que, quando praticadas com muita qualidade e boa intenção, elas conseguem emular proporcionalmente os elementos que estão naturalmente diluídos naquela 100% de porcentagem da população total. Então é isso que nós chamamos em epidemiologia de uma amostragem com representatividade. Algumas características que vão traduzir uma alta qualidade em representatividade serão o número amostral adequado, coisa que eu já comentei bastante aqui no canal, e a randomização, que vai ajudar a diluir as possíveis contaminações que tem ali naquela sua amostragem. Outras 2 variáveis que vão ajudar a traduzir uma alta qualidade a respeito da sua pesquisa seria também a temporalidade adequada e a reprodutibilidade. A reprodutibilidade, inclusive, sendo entre essas uma característica de natureza externa aos trabalhos. E o que eu quero dizer com isso?
Significa que a reprodutibilidade ela é obtida a partir do momento em que você repete várias vezes aquele estudo, no caso da pesquisa eleitoral em várias situações, em vários cenários ou em várias regiões, e aí você observa a tendência de repetição dos resultados, ou a não repetição. E aí, fazendo esse tipo de coisa, você meio que emula aquela situação de descentralização de informação que eu comentei no começo do vídeo. O grande possível limitador de qualidade dessa pesquisa supostamente científica aí do Datafolha seria justamente o número amostral de cada grupo que você vai medir. Então eu tentei procurar aqui uma metodologia mais simplificada e rápida para a gente conseguir discutir isso. São entrevistadas de 2.000 a 2.500 pessoas. Inclusive nessa metodologia que eu encontrei, agora eu honestamente fiquei na dúvida se sequer a pesquisa do Datafolha possui uma verdadeira randomização. Porque aqui tem no parágrafo 3, né? Como são escolhidas as cidades onde vai ser realizada a pesquisa? Aí é respondido: nos levantamentos nacionais ou estaduais, primeiro são sorteados os municípios que farão parte do levantamento, depois os bairros e pontos onde serão aplicadas as entrevistas. Principalmente o pessoal aí que sabe de computação, meio que vai entender um pouco do meu receio agora. Porque uma randomização verdadeira, ela é atrelada a um tempo específico. Então, por exemplo, no tempo de 1 segundo, o computador gerou o número 2. Aí no tempo do terceiro segundo corrido, o computador gerou o número 16. Isso seria, de uma maneira extremamente resumida, randomização verdadeira. Quando você joga um monte de fichinha dentro de um potinho e puxa uma, isso não é randomização. Então, como ele não usou essa palavra aqui para descrever o processo dele, eu fiquei nessa dúvida. Só que eu já vi certos lugares utilizarem a palavra sorteio como randomização. Então, deixo aí essa ressalva. Mas, independentemente disso, mesmo que a gente assuma que essa amostragem seja de fato randomizada, nós ainda batemos em um problema considerável que é o número amostral em si, em que é perguntado no parágrafo 2, qual o número mínimo de entrevistas para uma pesquisa eleitoral? E aí é respondido, não há tamanho mínimo ou ideal para uma amostra eleitoral. Essa é uma informação estatisticamente errada. Existe sim tamanho mínimo ou tamanho ideal para uma amostragem. Às vezes você não consegue determinar ela especificamente, mas você consegue constatar ela através de certos passos técnicos, se ela se tornou adequada ou não. Você não consegue uma representatividade de uma população muito grande em uma amostragem de 5 pessoas. É bastante complicado. Você vai ter que diluir toda a complexidade daquela amostragem populacional em apenas 5 pessoas. É natural que nesse processo produzido dessa maneira, você vai perder informação diluída nessas 5 pessoas apenas. É muita informação, é um complexo informacional muito grande para você diluir apenas nessas 5 pessoas. Tentem imaginar que cada pessoa, por exemplo, é um pendrive, e cada pendrive tem 32 GB de espaço de memória, e que a população dosada ela possui vários e vários terabytes de informação. Notem que mesmo que vocês dividam proporcionalmente toda aquela informação, você vai pegar cada pedacinho ínfimo de cada informação completa que tem dentro daquela população para conseguir colocar algum nível de representatividade de cada uma delas em cada um dos pendrives. É fácil de notar que um grande pedaço de cada informação específica, por mais que ela esteja em algum nível naquele pendrive, um pedação ainda ficou para trás, ou ao menos um pedação considerável. E aí é justamente essa discrepância entre o que de fato a informação completa está presente na população total, com a transferência proporcional de uma representatividade para aquele pendrive do nosso exemplo. Notem que, por conta da amostragem diminuída, inadequada, essa representatividade é sim prejudicada, ela vai ser de baixa qualidade. Então isso aí já é um problema, essa informação passada aqui na metodologia, na suposta metodologia que eu encontrei deles, é um erro de fundamentação estatística, tá? Isso aí já não me cheira bem. Então, por mais que a representatividade seja o objetivo final, e de fato ele é, isso aqui eles realmente acertaram, ela é influenciada diretamente pelo N amostral. Tanto que uma maneira de você prescrever uma curva comportamental a respeito de algum assunto, alguma coisa que você está dosando com maior qualidade, é literalmente você aumentar o N amostral.
E aumentando esse N amostral, você vai passar de uma situação em que você tinha uma dosagem de alguma coisa de, sei lá, 10 em 10 minutos ou 5 em 5 minutos. E aí agora, como você tem uma amostragem maior, você consegue ter um intervalo temporal entre leituras menor. Por exemplo, passando de 5 minutos para 2 minutos e meio. Se você jogar isso no gráfico, né, em um gráfico você vai plotar um comportamento em curva de algo em que você tem, sei lá, o N temporal de 10 apenas. Você vai perceber que quando você traçar essa linha comportamental, ela vai ter muitos ângulos vivos e muitas vezes você sequer consegue ter aquele jeitão de uma curva. Você vai acabar visualizando mais um gráfico com ângulos vivos em que uma reta vai conectando a outra através dos vértices, dos pontos de cada resultado que você encontrou. Agora, se você expande esse N amostral para 20, 30, 100, 200, 1000, você vai perceber que a cada segundo que passa, ou a cada milésimo, dependendo do que você está medindo, agora você possui ao longo do tempo muito mais pontos de leitura. Dessa maneira, você percebe que o seu gráfico ele vai ficar muito mais atenuado de pontos vivos, de ângulos vivos entre essas retas, e aí ele vai assumir mais um caráter de uma curva. E isso acontece porque, como você aumentou o seu N amostral, agora você tem uma abundância de distribuição dentro de um mesmo período de tempo, por exemplo. Então, cada retinha que você conecta entre um ponto e o outro fica bem próxima uma da outra. E é isso que acaba gerando um gráfico com uma natureza ou um caráter mais de curvatura mesmo. E é justamente esse entendimento que eu quero que vocês tenham, porque o que o Datafolha faz? Ele pega 2.000 a 2.500 pessoas e usa essa amostragem para representar em torno de 140 milhões de leitores. E aí aquela mesma dinâmica do exemplo tonto que eu dei dos pendrives acaba se repetindo, onde é sempre impossível obter uma representatividade perfeita. Em contrapartida, se a gente pegar as manifestações do Bolsonaro, e aí fazendo um paralelo com todos os tipos de pesquisa que acontecem em vários momentos do ano, o Bolsonaro também vai para cima e para baixo do Brasil e as pessoas tendem a seguir bastante ele, seja online ou seja presencial. Por conta de uma grande popularidade e uma constante grande aparição de seguidores, se tomarmos esses exemplos como amostragens, podemos concluir que, de certa forma, é possível que a amostragem do Bonoro, mesmo que não seja randomizada, ou que passe por uma metodologia extremamente rebuscada, pelo fato de ela ser muito maior do que aquelas dadas em pesquisas, em que, novamente, segundo um próprio esquerdista, Copacabana teve aí um meio Réveillon, então, pelo menos, segundo ele, 1 milhão de pessoas, pelo menos, se não mais, é possível nós especularmos que uma massiva amostragem em comparação com uma amostragem pequena de uma metodologia específica possa, em algum nível, acabar obtendo maior qualidade por conta da pressão dessa grande amostragem, que possui ao menos uma chance considerável de englobar ao menos uma parte, uma representatividade para traduzir alguma qualidade. Não estou falando que é um processo perfeito, ambos os métodos possuem limitações, e se adicionarmos o fato de que nenhum outro candidato consegue gerar um engajamento ao menos próximo igual ao do Bonoro, eu não estou tentando falar aqui que engajamento apenas define absolutamente a intenção total de votos, mas com certeza é uma variável que influencia isso, pois se um candidato não consegue sequer engajar pessoas para assistir eventos online, isso pode ser um indicativo de que seus eleitores não de fato acreditam nas bandeiras que ele defende, e que apesar de terem a intenção de votar por conta desse ímpeto menos íntimo, talvez este, no momento de ter que sair de casa para votar, tenha uma probabilidade menor de fazê-lo em comparação com o tipo de engajamento que o Bolsonaro consegue puxar. Bom, como eu disse, ambas situações possuem limitações, mas quando juntamos as inúmeras demonstrações por parte do Bonoro e a falta de capacidade de engajamento dos outros candidatos, além de uma credibilidade comprometida do Datafolha, eu particularmente ainda mantenho a minha opinião de que quem nega que o Bonoro é o absoluto favorito é análogo a acreditar em contos de fada. Mas no fim das contas nós vamos descobrir quem está de fato certo quando a eleição acontecer, porém eu ficaria realmente surpreso se o Bonoro perdesse de maneira orgânica. Agora eu não ficaria surpreso se o Bonoro perder de maneira inorgânica, se é o que vocês me entendem.
Mas de um jeito ou de outro, o simples fato de ver o absoluto desespero por parte de liberais e comunistas, e a esse ponto liberalismo e comunismo acaba sendo redundância na mesma frase, poder assistir de camarote o absoluto desespero deles por conta que o Bonoro vai ganhar a eleição, é de fato um entretenimento muito bom. Mas se você sobreviveu até aqui, se a reflexão trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhe os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no retorno do engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.